boa tarde a todos, alunos do sexto ano. Vamos para a nossa segunda aula de Geografia. Essa segunda aula que vai ter como tema principal e habilidade identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimentos tecnológicos na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços em diferentes lugares. Essa habilidade, ela contempla compreender como que era o trabalho antes e depois com a era moderna. Antes, você tinha um trabalho mais braçal e agora você já tem mais conceitos científicos e também conceitos ligados à ciência, a maquinário, que vão transformar o modo da sociedade trabalhar com a terra e com os alimentos. Peço para vocês fazerem as atividades, que é por lá que eu contabilizo as notas. Peço para vocês ficarem atentos ao cronograma de aulas online que eu passo para vocês nos grupos. Quero que cada vez mais nossas aulas fiquem cheias e todos os alunos possam participar. Lembrando que depois eu gravo a aula e posto no YouTube para quem perdeu ou para quem não teve acesso à internet. Estou aqui hoje com o Vitor e a Rafaela, que vão me ajudar a fazer a aula. E a gente vai começar, a partir desse momento, com o compartilhamento de tela, para a gente começar a compreender a aula. Tá? Compartilhando a tela com vocês. Bois colhiam fruto das árvores das florestas. Eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Viviam se mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. Aos poucos, alguns seres humanos foram aprimorando as técnicas para aproveitar os recursos da natureza. Aprenderam, por exemplo, a usar o barro para fazer panela, a palha para cobrir as casas e o algodão para confeccionar roupas. Aprenderam também a fazer plantações com auxílio de animais e arados, a estocar alimentos, a criar animais. Essas atividades foram fundamentais para que os grupos humanos pudessem se fixar nos lugares, uma vez que já conheciam a natureza o suficiente para garantir sua sobrevivência. Os seres humanos sempre desenvolveram e continuam desenvolvendo habilidades e instrumentos de trabalho para produzir objetos. Por um longo período prevaleceram o trabalho manual e a produção de bens em pequena quantidade. Foi o tempo dos artesãos e das manufaturas. Nessa fase já ocorria a divisão do trabalho, onde cada operário realizava uma tarefa ou se responsabilizava por parte da produção. Embora já houvesse o emprego de máquinas simples, a produção dependia fundamentalmente do trabalho manual. Um processo de fabricação pode ser usado somente as mãos, ou seja, como era feito antes da Revolução Industrial. O grande acervo de máquinas, como passou a ocorrer após a Revolução. É um sistema mais avançado do que a produção artesanal. Antes do surgimento da indústria, que ocorreu na Inglaterra por volta de 1760, o modo de produzir era artesanal. Nesse modo, geralmente, o único trabalhador produzia as mercadorias, utilizando instrumentos simples e realizando todas as etapas do processo de produção. Esse trabalho era realizado na própria casa do artesão ou em oficinas. É importante destacar que o modo de produção artesanal existe até hoje. A partir de 1860, o uso de máquinas e de novas fontes de energia, como o carvão, a eletricidade e o petróleo, aumentou muito a produção e mudou toda a organização do trabalho. As fábricas substituíram as oficinas e os artesãos tornaram-se operários, empregados nas fábricas. A produção passou a ser mecânica, feita em grande quantidade, para que os produtos ficassem mais baratos e fossem vendidos a um grande número de pessoas. Esse processo, conhecido por Revolução Industrial, continua marcando profundamente nosso tempo. Pessoal, você está vendo uma linha de produção, né? É mais ou menos assim que funciona. Cada um faz uma coisa, ó. Estão se matando. Depois eu explico tudo isso para vocês. A das mercadorias,
foram sendo produzidas cada vez mais com as mesmas características e o mesmo padrão de qualidade. Há cerca de 100 anos, as atividades industriais no Brasil eram modestas. Havia moinhos, fumes, tecelagens, chapelarias, pequenas fábricas de bebidas, alimentos e móveis, além de algumas usinas de gás e de eletricidade. Nos últimos 60 anos, o Brasil avançou muito no ramo da industrialização. Hoje, há indústrias que produzem ferro e aço, refinam petróleo, fabricam navios, aviões, máquinas pesadas, televisões, telefones, computadores, entre outros. Mais recentemente, a utilização de robôs nas indústrias... Olha, essa já é uma técnica já completa, técnico científico informacional. Olha como que são os trabalhos atualmente. A revolução industrial ou indústria 4.0, em que a automação e a robotização estão mais presentes. 4.0 é o termo utilizado para caracterizar a utilização do que há de mais moderno para Olha produzir... que uma máquina só, ela tira emprego de quase 100 pessoas. Ó. Inteligências artificiais e muito mais. Em suma, é a continuação do aperfeiçoamento das máquinas, processo que começou na primeira revolução industrial e nunca mais parou. Vamos agora para a nossa correção, na página 379. Pronto. Questão 1. Vocês deveriam observar as duas imagens. Todo mundo entendeu até aí, gente? Só fechar aqui a tela. Então, o que o texto está dizendo? Ele está dizendo da seguinte forma. A sociedade humana, ela começou a ser diferente das outras espécies que também vivem na Terra a partir do momento que ela começou a produzir seu próprio alimento. Ela não precisava mais depender tanto da caça, ela não precisava depender somente da caça e da pesca e da coleta. Ela conseguia produzir a quantidade necessária para ela sobreviver, ou ainda mais, ela passou a produzir uma quantidade até acima do que ela precisa. Então, se a gente parar para pensar na história humana, o ser humano ele começa caçando, pescando e coletando. Posteriormente, ele cria a técnica. A técnica visa o quê? Você plantar, você fazer o plantio das terras e, posteriormente, fazer o cultivo em estações do ano ou de acordo com o local onde você vive, você vai plantar algum tipo diferente ou algum tipo de complemento às suas necessidades. Essa foi a mudança para a técnica. Então, o ser humano, ao longo dos milênios, viveu a partir da técnica de você plantar e você fazer comércio com esse tipo de mercadoria. Posteriormente, o ser humano ele começou a começar os primeiros passos ao trabalho em grupo. Inicialmente, o ser humano ele plantava, fazia todo o processo, colhia, depois vendia. Uma pessoa sozinha fazia tudo isso. Ao longo do tempo, ao longo dos milênios, o ser humano foi, aos poucos, fazendo com que cada pessoa fizesse uma parte. A pessoa, um plantava, o outro colhia, o outro... vamos pegar um sapato. Uma pessoa fazia a parte do couro, a outra fazia a parte da confecção, o outro vendia. Então, ele foi começando a aprimorar a ideia de trabalhar em grupos. Na Revolução Industrial, lá no século XVII, você teve o momento da implementação da era científica. Você já tinha técnica, entrou a questão científica. A científica, ela está ligada justamente ao processo de você trabalhar em equipe, você trabalhar com várias pessoas, tudo bem, só um minutinho, Rafael. Você coloca várias pessoas fazendo cada uma delas uma função. Essa ideia de cada uma pessoa fazendo uma função faz com que você trabalhe em maior quantidade e com um modelo próprio para cada produto. Então, você faz uma linha gigantesca de produto e sempre seguindo a mesma linha, uma linha de raciocínio. Isso fez com que a Revolução Industrial fosse um marco super importante na sociedade humana,
além de você produzir em maior quantidade a partir da técnica, agora você faz uma produção gigantesca a partir da industrialização. A industrialização é justamente isso. Você trabalhar com uma equipe gigantesca dentro de um barracão, cada um fazendo uma função, para que você trabalhe com uma linha gigantesca de produtos e todos com o mesmo modelo. Isso mudou a sociedade humana naquele momento, porque naquele período a sociedade humana vinha crescendo dessa forma no mundo. A partir do momento da Revolução Industrial, onde você teve um crescimento gigantesco de produtos, a quantidade de pessoas no mundo cresceu, porque você já conseguia atender a demanda de pessoas com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial proporcionou às pessoas a viverem mais e terem mais filhos, a produzirem mais, para que mais pessoas comessem. Então, foi um marco. E agora, no século XX, a gente tem a complementação de tudo isso. Se a gente tinha a técnica lá no começo da história, a gente teve a científica na Revolução Industrial, agora a gente tem a técnica informacional. O que é isso, professor? A informacional é que você consegue comprar, vender, entregar muito rapidamente. Você negocia hoje o preço, você vende rapidamente, você recebe o dinheiro para você da sua venda e você manda o produto já pronto para a pessoa muito rapidamente. Isso fez com que o mundo girasse de uma forma muito mais rápida. Você faz negociações no mesmo dia, você compra algum tipo de mercadoria no mesmo dia, e no outro dia você já está recebendo. Isso modernizou todo o processo industrial ao longo do século XX. E cada dia mais, os bancos, pode ver que os bancos já trabalham com PIX, com movimentações simultâneas, e isso fez com que a sociedade humana não parasse no tempo, ela só evoluísse. Essa aula é voltada para a gente parar lá no começo da história da sociedade humana e ver como funcionavam as técnicas de plantio, para depois a gente ver como que eram as primeiras plantações, para a gente entender depois como que se formou as primeiras grandes fazendas, e depois, posteriormente, a Revolução Industrial, passando depois para no século XX, a era informacional. Beleza até aí, pessoal? Beleza. Beleza. Sim. Vou compartilhar de novo com vocês a tela. Vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Sim. Deixa a vida me levar. Francamente, emprego de segunda a sexta para trabalhar das 9 às 6 e a gente aqui nessa fila disputando uma vaga. Bom, mas é o horário comercial. Eu trabalho fim de semana. Na carteira assinada, auxílio transporte e alimentação, tá no esquema. Eu tenho um cunhado que é petroleiro, ele trabalha 15 dias no mês. Ele fica 15 dias na plataforma e 15 dias em casa. Não é nada disso. Quando eles estão lá, aportados, embarcados, não tem moleza. É relação puxada, no mar, longe da família, sem poder abandonar o posto. Queria saber quem foi que inventou o trabalho. Bem, na verdade, quem inventou o trabalho fomos nós mesmos, os seres humanos. A partir da relação que estabelecemos com a natureza, nós fomos inventando formas de obter os recursos dessa natureza. E essa relação homem-natureza, ela foi se dando dentro da história. A história do homem é a própria história do trabalho. Se a história do homem é a história do trabalho, as ferramentas são parte integrante, insolúvel e inseparável dessa história. Homem, ferramentas, natureza, obtendo os recursos para a sua sobrevivência. Isso é o trabalho. Mas a relação dos homens não é só com a natureza. Os homens também se relacionam entre si. E nessa questão do trabalho,
as ferramentas possibilitaram que a produção aumentasse. E quando a produção aumentou, alguns resolveram se apropriar daquilo que era coletivo. E começou a ter uma exploração do homem pelo homem. Essa exploração é um corte, para trás é a pré-história. Aí começou uma fase da história, o escravismo na antiguidade, depois vem o feudalismo, na Idade Média, e isso vai evoluindo, e o homem das ferramentas parte para a máquina. A Revolução Industrial, e com ela vem a maquinofatura, ou seja, as coisas produzidas pela máquina. Fazer as coisas com máquinas é muito mais rápido. Então a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais, certo? Pela máquina. Mas a máquina não trabalha sozinha. A máquina precisa do homem. E os homens que vão trabalhar nas máquinas serão os trabalhadores, os operários. E com a maquinofatura começou a exploração da mão de obra operária que trabalha nessas máquinas. A Revolução Industrial marca, então, um novo tempo da história da humanidade. Mas essa produção industrial também trouxe consigo aquilo que chamamos de progresso. E isso quer dizer fartura, ou seja, se produzia muito mais do que antes. Essa maior produção do que antes possibilitou uma vida melhor de todos aqueles que estavam em torno dessas indústrias, dessas cidades. Então, nós temos, de um lado, o progresso, a fartura, e, de outro lado, o aumento da exploração dos que trabalham. Interessante aí o vídeo, né? Porque ele retrata, né, esse processo histórico, processo social aí, dessa relação trabalho, né, com as funções aí do trabalho. Então, né, todo esse processo aí, ele vem desde a pré-história até os dias de hoje. Então, as técnicas utilizadas antigamente, né, com as técnicas utilizadas hoje, só vê-se o que nós chamamos de um progresso, né, um processo tecnológico com o passar do tempo. E essas transformações aí que acontecem no trabalho e nas formas de trabalho, acontecem principalmente nas revoluções industriais, que é o que a gente vai ver a seguir, né, na imagem que vocês vão acompanhar. Então, nós temos aí a denominação de 4 revoluções industriais. A primeira dela, que acontece em torno de 1700... Pessoal, eu não vou entrar muito nas revoluções industriais, porque, para mim, não é tão importante que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam as mudanças no trabalho, desde a técnica, a científica e informacional. Ele vai falar da primeira revolução industrial, que foi a máquina a vapor, depois vai entrar a segunda revolução industrial, que já foi a parte do petróleo, foi a parte científica de você alterar a terra a partir da mudança com vitaminas, com agrotóxicos, etc. A terceira revolução industrial, que já vai relacionado à era da inteligência informacional, e a terceira, a 4.0, que é as máquinas trabalhando no lugar do ser humano. Mas eu quero que ele volte lá no passado, que é, para mim, o mais importante dessa aula, tá? Vou passar um pouquinho para frente. 84, 19, em torno de 1870, né? Lembrando que a máquina a vapor, né, ela teve massa, começa a ser feito dentro de fábricas e através de máquinas. Então, passa é uma indústria que nós chamamos só passar para frente um pouquinho. Né, fabricado, esse processo histórico. E na pré-história, você vai ver que esse processo técnico, ele já, por exemplo, o poder da tecnologia. Aí, então, por isso que é interessante colocar isso. Você pode ter no seu país, mas muitas vezes essa tecnologia vem de fora. Depois, quem quiser assistir essa aula completa, acessa lá o Classroom, que a aula está gravada, tá? Na segunda aula. Então, acompanhe na tela. Quem quiser saber mais, se aprofundar sobre as evoluções. Que envolve tecnologia, o espaço geográfico, a ciência e a economia. Então, essa relação de trabalho que nós temos, ela é uma relação, né, de hoje, mas que, se a gente for analisar no passado, em algumas situações, nós temos também. Né? A tecnologia, a gente fala sobre a questão tecnológica, né, dá a impressão que é uma coisa moderna, mas as técnicas que são utilizadas na sociedade, elas já vêm na pré-história. Né? Então, quando você fala, por exemplo, na época paleolítica, por exemplo, que é a idade
que fala da idade da pedra lascada, já se faziam lanças de pedra. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, os seres humanos, lá na pré-história, eles começaram a trabalhar apenas caçando e colhendo. A partir do momento que eles começaram a trabalhar a questão da técnica, a técnica nos solos e a produzir seu próprio alimento, houve uma mudança completa na sociedade. Por quê? Porque ela já era capaz de produzir mais do que era necessário para ele sobreviver. E se você pensar dessa forma, muitos dizem que foi aí que o ser humano começou a trabalhar em cima do trabalho do seu próximo. Foi aí que o ser humano começou a ganhar em cima do seu próximo, a explorar seu próximo. Foi nesse momento em que o ser humano deixou de ser um coletor e um caçador e um pescador para ser uma pessoa que já trabalhava a técnica e a produzir a quantidade, às vezes, superior às suas necessidades. E, com isso, ele começou a vender, a fazer trocas, e ali você começa a era do comércio. É rudimentar? Mas é uma técnica. E essa técnica, o ser humano teve que pensar para fazer. E aí desenvolve a tecnologia. Então, se engana quem fala que a tecnologia é um processo recente. Não, ele é um processo antigo. É que vai se passando o tempo, ela vai se modernizando, e essa tecnologia vai se aprimorando. E aí, na próxima tela, eu coloquei o que é. Vamos voltar só um minutinho nessa tela aqui, só para a gente explicar todo o contexto. Espera só um pouquinho. Aqui. Ele falou sobre a tecnologia de você trabalhar com a terra. O espaço geográfico que está inserido nesse campo aqui, ele está relacionado à movimentação da terra. Como que você trabalha, em que período você trabalha, quais são os períodos que você tem que descansar a terra. Isso são técnicas que o ser humano começou a trabalhar lá na pré-história e que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, dos milênios, a partir do conhecimento de como você trata a terra, como você, a partir do século da Revolução Industrial, como que você faz aquele processo científico de você aumentar a sua produção através de agrotóxicos. Esse processo está ligado a você colocar mais vitamina na terra, aquela vitamina que está faltando na terra, para quê? Para que ela seja capaz de produzir aquilo que você quer. Então, além de produzir aquilo que você quer, em maior quantidade, a partir do conhecimento da terra. E também a questão relacionada à ciência, que eu falei, é essa questão de você cada vez mais utilizar produtos para implementar a sua quantidade e qualidade da terra. E depois, com tudo isso, a economia. O que seria essa economia? É a junção de você produzir e relacionar com trocas. Professor, mas como que isso se fazia no passado e como se faz no presente? Antes, no passado, era trocas um material pelo outro. Você plantava banana, outra pessoa plantava alface, você trocava, vice-versa. Depois você começou a fazer aqueles pescadores que faziam trocas com os mercadores de carne, e assim por diante. Hoje não. Hoje você já dá um valor para cada tipo de produto e você faz troca através de uma moeda. Uma moeda que lá na pré-história eram moedas muito simples e que hoje a gente já tem um recurso digital, que hoje as pessoas quase não usam mais a moeda física. Tamanha capacidade do ser humano de se desenvolver. Ele automaticamente ele já faz os pagamentos com cartão, outros fazem um pagamento através de contas bancárias. Então, a ideia geral do passado e do presente é básica, mas ela vai evoluindo ao longo do tempo. Tudo bem até aí, pessoal? Alunos? Estão vendo? Na Neolítica, que já introduz aí o processo no final, a agricultura, mais ou menos há 10 mil anos, 13 mil anos atrás. E essa agricultura utiliza ferramentas rudimentares, mas que foram fabricadas pelo ser humano. E é um processo técnico. E essa tecnologia aí, ela vai, como eu falei para vocês, aí se aprimorando aí no decorrer do tempo. E aí eu coloquei alguns exemplos do que a gente foi passando o tempo e foi se modernizando. O primeiro exemplo, como eu falei, é a agricultura. A agricultura surge aí por volta de 10 mil anos, 13 mil anos atrás, um processo de sedentarização dos seres humanos, e aí você tem a agricultura tradicional. Quando ele fala em processo de sedentarização, está dizendo que é menos mão de obra, e mais máquinas. É do ser humano ficar menos
no trabalho braçal e mais no trabalho informacional ou mecanizado? Que é aquela agricultura de lavoura, que não utiliza maquinário, que até hoje ela existe, principalmente na agricultura de subsistência, na agricultura familiar, mas nós temos agriculturas modernas, que utiliza maquinário, utiliza mecanização. Deixa eu aproveitar a deixa e falar um pouquinho sobre essas duas imagens. No lado esquerdo, a gente tem a agricultura tradicional. A agricultura tradicional, hoje, a gente conhece como aquela agricultura familiar. Essa agricultura familiar não pode ser vista como algo que você vai atender apenas uma pequena demanda. Na verdade, se a gente pegar ao pé da letra, essa agricultura familiar, ela é responsável por mais de 80% da demanda de comida no Brasil. Ou seja, aquilo que se produz no Brasil em pequenas fazendas, em pequenos negócios de familiar mesmo, são responsáveis por quase 80% daquilo que a gente come. Esses outros 20%, na verdade, que a gente fala que a agricultura moderna, a agricultura em larga escala, é voltada ao mercado estrangeiro. Ou seja, 80% daquilo que a gente produz no Brasil é voltado ao mercado estrangeiro. Toda a soja que a gente manda para fora, ou produz no Brasil, a grande parte vai tudo para fora. Laranja vai tudo para fora, maçãs vão tudo para fora do Brasil. Então, são essas pequenas propriedades familiares que são responsáveis hoje no Brasil por estarem fazendo os alimentos que chegam à nossa casa. Descaracterizando a ideia de que é necessário ter gigantescas fazendas. Era necessário ter investimento do governo para que a gente comesse melhor, que as terras não ficassem na mão de poucas pessoas ficam com a maior parte da terra no Brasil. E esses pequenos familiares agricultores são responsáveis pela nossa alimentação e são muito poucos valorizados. Esse processo de mecanização da agricultura moderna, ela só vai aparecer em meados do século XX, nos Estados Unidos. A utilização do trator, né, que aí ele tem várias funções, né? Então é interessante retratar isso. Então, dentro dos segmentos da sociedade e nos processos econômicos, nós temos essa evolução e essa relação de trabalho. É lógico que quando você coloca uma máquina na agricultura, você deixa de ter mão de obra, né? Então, ela substitui dezenas ou até centenas de mão de obra, né, nesse processo econômico que nós temos hoje, tá certo? Então, é importante retratar isso. Outro setor primário aí que a gente vai ver é a pecuária, que também tem essa relação de transformação através da tecnologia e da relação de trabalho. Então, nós temos a pecuária tradicional, né, o gado pastando, né, e se alimentando da própria natureza, do próprio meio natural, né, como o Milton Santos gostava muito de falar, e tem a pecuária moderna. Pessoal, vocês viram que os animais, eles precisam caminhar para que tenha a carne com maior qualidade. Eu vou dar um exemplo de como que a agropecuária moderna trabalha hoje com essa movimentação desses animais. Um animal, ele vai fazer o seguinte trajeto. Ele vai sair do campo A, vai para o campo B, vai para o campo C e vai para o campo D. Durante o dia, esses animais são colocados aqui e, ao mesmo tempo, eles, como se fosse um relógio, um tipo de um ponteiro, vão empurrando esses animais, dando água para ele e também empurrando eles para que eles se movimentem. Então, eles ficam sempre dentro daquele círculo, fazendo a movimentação. E com isso, você consegue ter cada vez mais um aproveitamento da terra. Observa que cada pedaço da terra dentro do círculo está com um tipo de devastação. Esse tipo de devastação é baseado naquilo que os animais estão comendo. Então, você tem o tempo de descanso para uma área e tem o tempo que os animais comem. Nisso, os animais também são obrigados a circular, porque aqui esse ponteiro vai empurrando eles para frente, para trás. E também eles vão se alimentando da terra. Enquanto isso, a outra terra descansa. Olha como é interessante. Esse processo fez com que você tivesse uma grande quantidade de área aproveitada e cada vez mais você produzisse isso em maior escala
e com maior qualidade. Isso porque a terra está sempre descansando e você está sempre movimentando seus animais com menor espaço geográfico sendo usado. Isso é chamado técnica. Isso são as técnicas atuais. Então, o ser humano, a cada dia, ele consegue produzir técnicas diferentes para todos os tipos de trabalho. Pessoal, vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Então, aqui ele vai dar vários tipos de exemplos de trabalhos modernos e antigos. Lembrando, né, gente? Vamos ver se a gente pega mais algum interessante aqui. Madeireiros que utilizam. Hoje, que nem a madeira, a extração da borracha, olha como era engraçado. Antes, você tinha um pequeno pedaço da madeira sendo extraída, a borracha. Hoje, o ser humano já consegue fazer as borrachas artificiais. Tudo bem mais moderno. Ou seja, ele consegue atender a demanda muito maior e utilizando cada vez menos o uso de recursos naturais. Vamos sair dessa parte do CMSP. Quem quiser assistir, depois está aqui gravada na aula. E a gente vai para a parte que é já mais leitura. Deixa eu ver quem está comigo ainda. Está todo mundo aqui? Vamos lá para a parte da leitura, que vai complementar isso que a gente falou sobre o trabalho do ser humano. Pessoal, preciso de uma ajuda. Quem pode ler para a gente aí? Vitor, pode ler, por favor? Posso. Vamos lá? Encontro com a história, trabalho e técnica ao longo do tempo. As imagens a seguir refletem como o desenvolvimento cada vez maior de técnicas de instrumentos de trabalho se refletir na transformação também na mais intensa das paisagens terrestres. Então, aqui embaixo a gente tem, há 2 milhões de anos, início do período paleolítico, as atividades desenvolvidas pelos Homo sapiens, ancestrais do ser humano moderno, não implicavam alterações significativas na natureza, de modo que a transformação do espaço onde viviam era quase imperceptível e facilmente recuperável pela própria dinâmica. Ou seja, nesse momento, se você vê essa imagem aqui, esse ser humano, ou esse quase ser humano, viviam apenas da coleta. Ou seja, ele coletava aquilo que as árvores ofereciam, como bananas, maçãs e outros tipos de frutas. E você pode ver que há um início do movimento com ferramentas. Aqui com os ossos em mãos e também com a pedra, está indicando o início da formação do ser humano com o uso de ferramentas. Esse uso de ferramentas vai ser importantíssimo para que ele possa caçar sozinho e também, futuramente, trabalhar com a terra. Então, aqui, há povos há 200 mil anos, se antes você tinha 2 milhões de anos, aqui já com 200 mil anos atrás. No final do período paleolítico, o ser humano passou a aprimorar e desenvolver técnicas ampliando sua defesa e adaptação dos lugares. Nesse período, as transformações no espaço geográfico promovidas pelo ser humano passaram a ser mais intensas. Basicamente, por quê? Porque eles já trabalhavam com ferramentas capazes de modificar o seu espaço. Essas ferramentas também eram usadas para se defender de predadores. Isso vai fazer com que o ser humano suba na hierarquia dos animais. Ele passe a ser mais predador do que presa. E, posteriormente, ele vai passar também a cada vez mais ter acesso a outros tipos de alimentos que vão modificar a estrutura. Porque dizem que o ser humano passou a ser mais capaz de compreender o mundo a partir do momento que ele começou a comer carne de outros animais. Isso fez com que o seu cérebro se desenvolvesse cada vez mais.
Então, você tem aqui há cerca de 11 mil anos, no início do período neolítico. Neolítico é quando o ser humano começa a trabalhar com a terra. Ele, por si próprio, começa a controlar a terra. Através do quê? Através das ferramentas já modernas, com o pensamento de você produzir mais do que o necessário, já avisando as trocas. Então, o ser humano passou a se organizar em comunidades e a desenvolver técnicas mais eficientes que favorecem o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais, ampliando a produção de alimentos, criando novas atividades. Nessa fase, inicia-se um período crescente e significativo, transformações nos espaços geográficos promovidos pelo ser humano. Então, a gente tem aqui uma terra cultivada, você tem aqui o cercamento de animais, onde você controla a criação, você produz animais de acordo com as suas necessidades, ou seja, você desenvolve cada vez mais o que ele se procrie para você ter o seu alimento, e também você tem já as primeiras comunidades. As primeiras comunidades para quê? Para que você consiga que várias pessoas trabalhem em uma mesma linha de ideia. Então, 2, 3 famílias vão trabalhar naquele plantio. 2, 3 famílias vão ser capazes de produzir o alimento em conjunto. E essas primeiras ideias vão formar as primeiras cidades. Posteriormente, a gente tem a sociedade atual marcada pelo elevado nível tecnológico empregado no desenvolvimento mais diferentes de produtos. A criação de máquinas e equipamentos modernos promoveu o aumento da produção das indústrias, substituição de imensas áreas de lavouras e pastagens e o crescimento das cidades, além de diminuir as relações entre as pessoas. Cada vez mais as pessoas se falam menos, você tem menos contato social, mas elas são capazes de produzir cada vez mais. Através do quê? Através do maquinário e também dos equipamentos científicos, como eu falei para vocês, a utilização de agrotóxico e outros ingredientes para modificar a terra. E também o maquinário para fazer com que você plante mais rápido, colha mais rápido e possa ter que a terra também descanse com maior quantidade e maior frequência. Vitor, continua aqui, por favor. O Rafael, não, deixa a Rafaela ler, por favor. O Rafaela, pode ler para mim, por favor? Rafaela? Oi. Você pode ler, por favor, essa parte aqui? O trabalho e o uso. Professor, para mim é passado, eu não consigo ler nada. Jura? Quer que aumente aqui, ó? Vê se ficou Não é melhor nem porque eu quero ler, porque tá tudo embaçado mesmo. Vê se melhorou agora. Oi? Vê se melhorou agora. Melhorou? Não, embaçado. Tá. Tá tudo embaçado, eu só tô vendo desenho. Tem mais 2 pessoas aqui. Quem que tá aqui comigo, por favor? Tem um usuário da Fernanda e tem um usuário da Cleide. Quem que são esses 2 alunos? Olha, se der para aumentar mais, eu consigo ler. Tá, vou tentar aumentar o máximo possível, tá? Vê se você consegue ler agora. Peraí. Não, é muito pequenininha as letras. Tá. Vitor, você pode ler, por favor? Posso. A sociedade atual, Não, aqui embaixo. o trabalho e o uso de tecnologia cada vez mais Desenvolvidas para a parte da vida do ser humano, desde seus mais antigos ancestrais. Isso. Vamos lá. Técnicas e transformações. As técnicas, algumas Rudimentares. outras mais sofisticadas, possibilitaram às pessoas transformar as paisagens dos lugares
onde viviam e per- Permitiram permitiram que a humanidade humanidade povoasse grande parte da superfície do planeta. Veja nas imagens a seguir algumas paisagens transformadas. Verifique como o conhecimento técnico foi importante para que a humanidade ocupasse e mais diferentes lugares da Terra. Então a gente tem aqui, ó, olha como são importantes as rodovias e como elas já penetram, aqui na segunda imagem aqui, penetram a serra para que você tenha maior fluidez de material e pessoas. Isso faz com que você consiga transportar mercadorias para todos os tipos de lugares e haja comércio entre diferentes povos pela facilidade com que o ser humano trabalhou o solo. Também a gente tem aqui, do lado esquerdo, aquela mesma imagem do tratamento dos animais que fazem o plantio através de um maquinário que já vão implementando agrotóxico, implementando água, implementando produtos que vão fazer com que a terra cada vez mais produza em quantidade e qualidade. Aqui algumas imagens de pontes aqui muito grandes, que vão fazer com que você tenha a distribuição de materiais em maior qualidade, em maior rapidez. E do lado direito a gente tem uma hidrelétrica. Essa hidrelétrica é capaz de produzir eletricidade que vão fazer com que todos os tipos de eletroeletrônicos funcionem hoje. A eletricidade através da era da hidrelétrica é basicamente o combustível do futuro. No futuro, o fóssil, o petróleo vão acabar. O que vai sobrar são técnicas que o ser humano desenvolveu para substituição desse tipo de combustível. E a hidrelétrica, ela é fundamental para que a sociedade continue a se desenvolver. Ok? A coexistência de técnicas diferentes. Atualmente, em diferentes locais do planeta, tanto as técnicas rudimentares quanto as mais elaboradas se mantêm em execução de atividades econômicas. Existem de diferentes técnicas permite que as ações humanas transformem de maneira mais ou menos intensas a paisagens. Veja alguns exemplos de imagem abaixo. Então, aqui nessa primeira imagem, você tem o cultivo da terra do passado. Vai lá, uns 100 anos atrás, 200 anos atrás, era assim, através da movimentação de animais, da força animal, que você arava a terra, que você fazia o plantio das sementes. Posteriormente, você tem um maquinário, hoje, que faz isso em maior escala, 100, 200, 300 vezes. Aqui na parte de baixo, você já tem uma fábrica moderna, onde você tinha 50, 60 postos de trabalho, todos sendo substituídos por robôs, que vão fazer com que o custo do carro diminua, porque você tem menos encargos de pagamento de pessoal, mas você também gera menos necessidade de ser humanos, ou seja, você tem menos pessoas recebendo dinheiro por aquilo. Então, são conflitos de trabalho no passado e no presente. Se na parte de cima você precisava de 2 pessoas, por exemplo, para você arar essa terra, mais 2 animais para estar trabalhando com a terra, mais uma pessoa atrás jogando semente, mais uma pessoa que depois iria ajudar a colher, milhares de pessoas que iriam ajudar a colher a terra, hoje, cada vez mais, você precisa de menos pessoas para se ter uma quantidade maior de produtos. Ou seja, o maquinário está substituindo a mão de obra humana. Aí o texto fala, como podemos observar nas imagens acima, algumas atividades são realizadas por meio de técnicas artesanais, enquanto outras são desempenhadas com auxílio de técnicas bem mais sofisticadas. No exemplo, a agricultura está sendo praticada por meio de técnicas rudimentares. Já em
já na fábrica de carros na Alemanha, as indústrias apresentam técnicas sofisticadas, com maior quantidade de equipamentos modernos. Desse modo, podemos perceber que em nossa sociedade existem diferentes níveis técnicos em execução, e que existem também países em diferentes níveis de desenvolvimento. Se na África ainda se conserva aquele modelo antigo de plantação, nos Estados Unidos já é quase tudo automático ou automatizado. No Brasil, a gente está nesse meio termo de você sair da área mais rudimentar e já trabalhar com a área mais moderna, a partir do século XX no Brasil, basicamente. Tá? A gente encerra essa parte do texto e vamos para o nosso último texto para encerrar a aula. O difícil é que vocês não estão me ajudando com a questão da leitura, gente. Vocês precisam muito me ajudar com a questão da leitura. E é importantíssimo que vocês leiam. Geografia. Pessoal, tem mais alguém que pode me ajudar com a leitura, por favor? Vitor, além do Vitor, tem a Rafaela. Você não consegue, Rafaela, ler com a gente? Rafa? Não, professor. Essa Fernanda. Depois vou dar uma olhada para ver se eu arrumo. Porque fica difícil. Eu ler sozinho é meio complicado. A ideia é que vocês leiam, entendeu? Que vocês participem mais da aula. Então, vamos lá. As relações de trabalho e a sociedade. O trabalho é a atividade por meio de qual o ser humano produz a sua própria existência. Essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx, quanto seria o trabalho. A ideia é que não há o ser humano, ou a ideia não é que o ser humano existe em função do trabalho, mas por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Ou seja, ele utiliza do trabalho para ter seus alimentos. Dito isso, o impacto do trabalho, do seu contexto, exerce grande influência na construção do sujeito. Ou seja, o seu trabalho vai estar diretamente ligado com a sua formação moral e social. Assim, existem áreas do conhecimento dedicadas apenas a estudar as diferentes formas em que constituem as relações de trabalho e seus desdobramentos da vida de cada um de nós. Ou seja, o professor ele tem mais o pensamento intelectual, o matemático ele está mais ligado a exatas, você tem os empresários mais ligados à economia. Então, isso vai distinguir cada pensamento do ser humano através do seu trabalho. Não seria difícil, então, de se imaginar que, quando as relações de trabalho alteram-se no fluxo de nossa história, as nossas estruturas sociais também são alteradas, principalmente a forma como se estruturavam nossas relações, posições de hierarquia social, formas de segregação e, em grande impacto, aspectos culturais erguidos em torno das relações de trabalho. Então, o trabalho, além de formar o pensamento da pessoa, ele também hierarquiza a sociedade. Ou seja, os ricos vão querer explorar os mais pobres. Aquele tipo de trabalho mais sofisticado vai se impor sobre aquele que tem menos sofisticação. Vou dar um exemplo. Um engenheiro vai ter uma hierarquia sobre aquela pessoa que trabalha com limpeza. O engenheiro vai ter uma hierarquia sobre o pedreiro, e assim por diante. O trabalho no decorrer da história. Tomemos como exemplo o rápido processo da mudança que atingiu os países europeus no século XVIII, o qual hoje chamamos de Primeira Revolução Industrial. As relações de trabalho anteriormente eram fortemente agrárias, ou seja, eram fortemente ligadas à agricultura, constituídas dentro de âmbito familiar. Era assim que era formado o trabalho antigamente, âmbito familiar nas agriculturas. O ofício dos países era geralmente passado aos filhos, o que garantia a construção de uma forte identidade ligada ao labor a que o sujeito se dedicava. Ou seja, o cara que era, por exemplo, um sapateiro, ia passar a profissão para o filho,
seu filho ia passar para o neto e assim por diante. O indivíduo estava ligado à terra, de onde não tirava seu sustento e o da sua família. A economia baseava-se na troca nos serviços de produtos concretos, e não no valor fictício agregado a uma moeda. Se antes você tinha a troca de mercadoria por mercadoria, isso com a Revolução Industrial foi substituído totalmente com a moeda. A moeda deu valor a todos os tipos de produtos. Da mesma forma, o trabalho também estava agregado à obtenção, a obtenção direta de bens de consumo, e não a um valor variável de um salário pago, como a moeda de valor igualmente variável. A estrutura social era rígida, com poucas ou nenhuma mobilidade para o sujeito. Ou seja, o camponês nascia e morria camponês. A pessoa nascia e morria agropecuária. A pessoa nascia e morria sapateiro. A pessoa nascia e morria carpinteiro, e assim por diante. Da mesma forma que o nobre nascia e morria nobre. Ou seja, não havia essa troca de categoria social nessa época. Por quê? Porque quem nascia nobre ia morrer nobre. A pessoa que nascia carpinteiro, e isso vai fazer com que você tenha grandes mudanças, grandes revoluções ao longo da história humana. Mas isso é mais para frente, vocês vão estudar isso também. Como a sociedade mudou a partir da quebra da hierarquização. Como as pessoas cada vez mais lutaram contra esse pensamento de que você nasceu pobre e você vai morrer pobre. Não, se você trabalha, você tem direito a ter mais recursos. As mudanças trazidas pelo sujeito da indústria alteraram profundamente o sentido estabelecido para o trabalho e para as relações do sujeito com ele. A impessoalidade nas linhas de montagem que a adoção do Fordismo trouxe, que milhares de pessoas amontoavam-se diante de uma atividade repetitiva em uma linha de montagem, sem muitas vezes nem ver o resultado final de seu esforço, passou a ser a principal característica do trabalho industrial. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando veio a Revolução Industrial, quando veio essa ideia de Fordismo, as pessoas passaram a ser um membro de muito. Ou seja, ele é apenas uma pessoa em milhares dentro da fábrica. Ele não tem o conhecimento de todas as funções, ele é apenas um integrante de todas elas. Ele não tem mais o conhecimento de como se produz aquilo. Ele sabe que ele precisa apertar o parafuso, mas ele não sabe como o carro vai ser montado. Ele perdeu a identidade dele. Ele é apenas um indivíduo em meio a milhares que vão produzir uma quantidade imensa de produtos. Igual você viu lá no começo da aula, quando aquela pessoa estava apertando o parafuso. Por que ele está fazendo aquilo? Por que no final você tem um carro gigantesco se essa pessoa apenas apertava o parafuso? Ele é apenas uma pessoa em milhares. Acho que é isso, pessoal. Depois a gente completa essa parte do trabalho do presente e do futuro, que é mais ligado às questões da globalização, de como a sociedade humana mudou a partir da Revolução Industrial, como eu falei com vocês no começo.